E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para fazer uma tier list dos monstros, né, do Ordem Paranormal. Caso você não conheça a Ordem Paranormal, é um RPG que o Cellbit faz na Twitch e depois posta no YouTube. Provavelmente você conhece, ele tá fazendo inclusive um jogo sobre esse universo. E a gente vai analisar um pouco aqui alguns monstros desse universo, né, a maioria deles, pelo menos. E a gente vai ranquear eles, né? Vamos fazer uma tier list deles para ver qual que é o monstro mais forte, né? Vamos analisar isso. E lembrando que eu não sou um expert completo de tudo, então se tiver alguma informação errada ou outra ali, podem me corrigir nos comentários, eu vou gostar muito de ler. E além disso, uma coisa importante de se comentar é que o meu principal foco aqui é falar de força, né, de habilidade e força física. Então, esse vai ser meu principal critério, certo? Então, vamos começar com a nossa tier list e nada mais justo que começar com o zumbi de sangue, certo? O zumbi de sangue, ele é uma criatura que não vem do outro lado especificadamente, né? Ela é uma criatura que era um corpo de humano, né? Era um humano que acabou falecendo e o outro lado acabou tomando conta desse corpo, certo? Então, ele tem algumas habilidades um pouco diferenciadas, né? Ele tem uma aparência bem distorcida, ele é todo feito assim de carne, é uma coisa um pouco nojenta. E eu vou colocar ele no C por ele não ser muito forte. Ele é... A estética em si não é algo que a gente está focando muito, mas em relação à estética, ele é um bicho horrendo, né? Ele é realmente algo que visualmente é extremamente horroroso e dá bastante medo, né? Uma pessoa normal provavelmente levaria alguns golpes desse bicho. Só que o zumbi de sangue, ele é facilmente derrotado, na verdade. Por tanto armas corpo a corpo quanto armas à distância, ele é muito fácil de ser derrotado, digamos assim. O zumbi de sangue, ele apareceu a primeira vez no primeiro Ordem Paranormal, foi o primeiro bicho a aparecer, né? E por isso eu vou deixar ele no C, por ele não ser muito forte em força física, mesmo tendo dentes e garras que podem, né, ajudar ele em situações. Bom, agora a gente vai para a aberração de carne, certo? A aberração de carne, provavelmente você não lembra direito, talvez você até lembre, se você acompanha bastante Ordem Paranormal, que a aberração de carne foi um monstro que apareceu também no primeiro Ordem Paranormal, né? Ele apareceu no último episódio, se eu não me engano, né? Segunda parte do último episódio. E ele é um bicho que é todo remendado, costurado, ele tem uma boca enorme e ele também não é tão forte, quer dizer, ele é mais forte que um zumbi de sangue em relação à força física, mas por ele não ser muito rápido, os ataques dele são bem lentos e ele não tem nada muito especial, digamos assim. Embora ele seja visualmente interessante, né, de se ver, ele não é um monstro extremamente forte. Embora ele fique na frente de um zumbi de sangue, na minha opinião. Continuando, a gente vai ter a degolificada. E aí, a gente já vai entrar em um patamar um pouco maior. Eu vou deixar ela no A, porque a degolificada, ela é extremamente forte em quesito de poderes e etc. A degolificada, né, ela é muito complicada de ser derrotada, principalmente porque ela não pode ser morta com simples tiros ou armas normais, né? Ela tem que ser parada. O único jeito de parar ela, pelo menos o Cellbit, né, deixou isso claro, era fazendo um tipo de ritual ou até, né, como a gente viu no Desconjuração, dá o que o espírito da degolificada quer, né? A degolificada, ela é extremamente poderosa, ela realmente, né, a estética dela também dá um certo medo, né, uma pessoa assim que morta que anda
que voa, na verdade, né? E ela tem esses cabelos que vão seguindo ela. Eu não tenho certeza agora se ela voa os cabelos que seguram ela. Isso agora me veio uma dúvida. Mas eu acredito que ela voe mesmo. E ela enfia seus cabelos nos olhos, nas bocas, enfim, nos orifícios da cara principalmente. E ela mata as pessoas assim. A Degorificada foi um dos monstros que mais matou, pelo menos que a gente viu no Ordem Paranormal, né, inteiro. Ela matou aproximadamente aí umas 10 pessoas, eu acho. Matou 2 dos personagens principais da história, 3, né, eu acho. Não, foram 2 personagens principais. E ainda matou vários NPCs, como Gonzales, né, que acabou sendo um personagem aí relativamente icônico aí no Ordem Paranormal. Além disso, a gente tem a Aranhona, né? Aquela aranha gigante que matou o Christopher, né? Ela vai ficar para mim no B, na minha opinião, ela é um pouco mais B, assim. Eu acho que, tipo assim, a aranha, ela é forte, é uma aranha gigante, né? Ela é bem forte, assim. Só que eu não acho que ela seja tão poderosa a ponto de bater de frente com a Degolificada. Ela é forte e tal, ela tem o conjunto de aranhas dela, né, que ajuda ela, mas eu acho que sozinha ela não é tão forte, ela não tem ataques que podem auxiliá-la tanto, né? Inclusive o nome dela é Aranha Preta, tá, que eu não mencionei. Enfim, é isso. O próximo é o Zumbi de Sangue Bestial, que na minha opinião ele tá entre B e C. Por quê? Porque o Zumbi de Sangue Bestial, ele nunca... na verdade, sempre que ele apareceu, ele fez um bom estrago. Na mansão do Virgulino, que os agentes estavam lá, né, que lutaram com o Carniçal depois, o Zumbi de Sangue quase matou, né, o Zumbi de Sangue Bestial quase matou o Joey, inclusive, né? Ele ficou com 1 ou 2 de vida, se eu não me engano, e ele teve que se esconder embaixo desse zumbi de sangue, e ele estava tentando atirar por ele. Se eu não me engano, era isso, né? Ele estava tentando se esconder embaixo e, para ninguém ver ele, ele atirava a partir de lá dentro, ele atirava se camuflando e atirando nesse zumbi de sangue bestial. E o zumbi de sangue bestial, inclusive, causou um bom estrago no no segundo episódio do Ordem Paranormal Desconjuração, porque o Tristan, né? Na verdade, a Beatriz, ela tinha aberto uma porta no Ordem Paranormal Desconjuração e esse bicho saltou de lá, atacando ela. O Tristan foi lá, tentou salvar, né, a Beatriz. Ele conseguiu até salvar ela, mas acabou queimando todas as suas costas e ficou complicada a situação para ele. Ele teve que ficar um bom tempo no Hospital da Ordem. Bom, continuando, a gente tem o Cavalo de Lodo, se eu não me engano, esse é o nome dele. Esse Cavalo de Lodo, ele se mostrou não ser tão forte assim, ele vai ficar atrás do Zumbi de Sangue. Ele é até que forte, na minha opinião, ele teve algumas aparições que foram interessantes, porém, ele não se mostrou ser muito forte em combate. Ele é um cavalo que não tem cabeça, né? E ele tem alguns ataques como por exemplo o coice dele, né? Que com as enormes patas traseiras, ele consegue dar um coice que dá um bom dano, além dele ter também os tentáculos dele. Talvez ele mereça até ficar na frente do Zumbi de Sangue por conta dos tentáculos dele, que tem um ataque a mais. Então eu vou deixar ele na frente do Zumbi de Sangue. Bom, continuando, a gente tem a Cobra de Sangue, né? Essa Cobra de Sangue eu vou colocar ela até na frente da Aberração de Carne, porque a cobra, ela é realmente bem forte, assim, principalmente quando elas estão juntas, né? Ela foi capaz de tirar bastante dano de praticamente todos os players, se eu não me engano, né? Ela consegue prender, ou seja, a pessoa que estiver presa, né, que estiver enrolada por essa cobra, não vai conseguir fazer muitas ações, ela vai ter que sair dessa cobra primeiro para fazer qualquer tipo de ação. E
ela vai ficar tomando dano, ela vai ficar sendo esmagada por essa cobra, além dela ter uma mordida, se eu não me engano, que deu um pouco mais de dano também. Agora eu não tenho certeza quanto de dano dá, mas também tem a mordida dela que dá um bom dano. Bom, continuando aqui, a gente tem também, só um segundo, a gente tem também a Labra. A Labra, eu vou deixar ela na frente da aberração de carne, porque a Labra, ela lembra bastante uma cobra, né, uma criatura, ela é uma criatura de Santo Berço também. Ela apareceu na primeira vez, né, na caverna, ela apareceu só uma vez, na real, na caverna de Santo Berço, né, e ela é uma enorme, tipo um verme enorme, assim, que tem uns 3 metros de comprimento, e ela tem uma grande boca circular com dentes pontiagudos que rodeiam todo esse círculo, né, da boca dela. Ela é bem diferente das outras criaturas, ela parece ser bem inteligente e engenhosa, inclusive. Ela, tipo assim, ela usa tanto o som, né, dela para causar uma confusão assim na vítima. E isso que é interessante nela. Ela usou isso bastante na mina, né? Então, por isso, eu vou deixar ela na frente de todos esses, por ela ser um monstro um pouco mais inteligente, que consegue usar suas habilidades para confundir e atacar os alvos. Agora, a gente vai para nossa larva de lodo, certo? A larva de lodo, eu vou deixar ela na frente da C. Ela é uma criatura extremamente interessante. Na verdade, a larva de lodo, ela apareceu no sanatório pela primeira vez, né? Ela, se eu não me engano, ela era a junção, né, da Ana Vitória e da Lourdete, né, que foram testes feitos pelo pessoal lá do sanatório, e elas se juntaram e viraram essa criatura. Essa criatura, ela é feita completamente de lodo, né? E o Joe e a Liz perderam alguns pontos de sanidade por conta dessa criatura. Se eu não me engano, ela não deu dano em ninguém, dano físico, pelo menos, não que eu me lembre, mas em relação a dano de sanidade, ela deu bastante. Ela atrai as pessoas para tocarem nesse lodo, né, tocarem nela mesma, e eu imagino que ela, fazendo isso, ela atacaria eles com a boca, mas só aconteceu isso quando ela morreu, então talvez não seja algo tão forte assim. Mas tá aí a larva de lodo. Agora a gente vai pro aberrado elétrico. O aberrado elétrico, para mim, tem um dos visuais mais legais dos monstros do Ordem Paranormal, e ele vai ficar atrás da aranha, na B. O aberrado elétrico, ele é extremamente forte, assim, tanto em quesito de poderes, quanto em quesito de força bruta, né, força física. E ele é uma criatura que é bem... ele tem uns poderes bem interessantes, né? Ele conseguia jogar bolas de energia, né, bolas de eletricidade, que atacaram tanto Joey quanto a Alice, se eu não me engano, até mais, e deixaram um puta de um machucado elétrico, né? Ficou queimado depois que ele atacou lá neles. E por isso o aberrado elétrico, para mim, ele vai ficar logo atrás da aranha, né? Esse corpo elétrico, se eu não me engano, ele também tinha ele tinha também um sistema de... como que eu posso explicar isso? Ele tinha esse sistema do corpo dele inteiro ficar eletrizado, e foi usado, né, isso para abrir uma das portas do orfanato, né, de ferro, que não era possível abrir até então. Bom, próximo a gente vai para uma das pequenas aranhas da grande aranha negra, né, a aranha preta, que é a aranha devorada. A aranha devorada, ela não é muito forte, não tem nem muito o que eu explicar dela. Ela fez algumas coisas, né? Ela conseguiu fazer algumas aparições interessantes, atacando o Christopher antes da morte dele, no próprio episódio. Além do que, ela também, se eu não me engano, prendeu o Thiago, né?
Foram elas que foram responsáveis de prender o Thiago. E por isso, pra mim, ela vai ficar na D. Não é muito forte, porém ela teve suas aparições. Agora a gente vai pro primeiro colocado até agora, que é o nosso querido Carniçal. O Carniçal, ele, assim, virou o ícone, assim, do Ordem Paranormal. Quando se pensa em Ordem Paranormal, vem o Carniçal na cabeça. Além do Zumbi de Sangue, né? Na minha opinião, os dois aí são pau a pau. O Carniçal, ele é um dos monstros mais fortes de todo o Ordem Paranormal. Ele consegue controlar a mente de qualquer um, né? Ele tem que dar um teste de poder, porém ele tem o poder de controlar a mente. O que foi extremamente vantajoso para ele na luta contra os players, né, na mansão. Assim, conseguido arrancar um pedaço da bochecha do Joe e quase matando ele. Também conseguiu fazer o Brulho, um dos personagens mais queridos do Ordem Paranormal, se matar, né, com um tiro na cabeça. E, assim, ele foi fenomenal, foi um puta de um bicho foda que conseguiu arrancar também um pedaço da cara do Arthur, ele arranhou. O Arthur tem uma puta de uma cicatriz até hoje por causa dele. Então, por isso, pra mim, ele é S. Agora vamos para outra história também muito poderoso, assim, o monstro mais poderoso do Segredo na Floresta, que é o nosso querido Deus da Morte, né? Que foi uma das cenas mais icônicas, né? Quando o Selbit falou, vocês acabaram de invocar o Deus da Morte. Foi realmente uma cena chocante, assim, acho que todos os players e quem estava assistindo ficou realmente embasbacado com como ficou ali a cena, porque ficou incrível. Né? O Deus da Morte, ele não tem muito poder... Ele não demonstrou muito poder físico, se eu não me engano. Ele não atacou ninguém fisicamente. Né? Digo, tipo, não tirou dano deles. Porém, ele tem um grande poder que ele consegue... ele conseguiria segurar uma pessoa. Né? Ele conseguiria pegar uma pessoa na mão e assim... fazer ela envelhecer. Não tenho exatamente os dados, né, de quanto, né, de quanto a pessoa envelhece. Porém, eu acho que é cerca de um D50, um D20, dependendo de quão bem for no teste de sorte, constituição, não lembro qual era o teste. Mas esse bicho é extremamente temido por todas as pessoas do Ordem Paranormal, né, todos os players de lá, por causa da cena que a Liz ficou extremamente velha, né? Ficou com quase 80 não, acho que uns 60 e poucos anos, quase 70. E por isso as pessoas temem, né, esse bicho. E ele também foi responsável pela morte do Thiago, que era um dos personagens mais queridos do Ordem Paranormal também. E por isso, pra mim, ele fica no topo da lista até agora. Agora a gente vai pro Parasita da Culpa. Um dos bichos mais interessantes, pra mim, ele tem uma das mecânicas mais legais e por isso ele vai ficar no A. Ele não é tão poderoso quanto o Deus da Morte ou o Carniçal, mas ele também fez um bom estrago no episódio que ele apareceu. Ele, em Santo Berço, ele tava na cama do Joey, né? Ele tomou conta da mente do Joey e de todo mundo que estava lá. E isso foi um grande sonho, né? Ele tomou conta deles e, num sonho, a maioria deles morreram, né? Acho que todo mundo morreu, menos o Joey. E o Joey matou o Parasita da Culpa no final, né? Mas, enfim. O Joey, ele sonhou com esse parasita, né? Ele sonhou com um monte de coisa acontecendo. Todo mundo sonhou junto. Foi um sonho em conjunto, né, de todo mundo. E nele apareceram pessoas mortas, como o Christopher e o Alex. Né? O Brulho também apareceu nesse sonho. E todos esses eram pessoas de culpa, né? Que todos os personagens tinham culpa. O Gonzales também apareceu lutando contra o Thiago. Porém, o Thiago ele não estava na sessão, então foi mais uma luta de NPCs ali, né? Do Thiago contra o Gonzales. Mas ele apareceu também. Enfim, vamos para o próximo, que são as morcegosas, certo? As morcegosas são um dos únicos monstros que realmente voam, né? Que tem o poder de voar com asas no RPG. As morcegosas não são muito fortes, elas são bem fracas, na verdade. Elas não tiveram uma
grande participação, assim. Elas apareceram uma vez e foi complicado de matar elas, por incrível que pareça, porque todo mundo estava tentando dar um teste de força para matar uma última morcegosa no chão, que estava ali caída no chão, e todos os personagens erraram o teste de força e não conseguiram matar ela. Demorou um bom tempo para matar essa última morcegosa. Mas mesmo assim, ela não é uma criatura forte. Ela é uma criatura mais irritante, assim. Ela pica assim as pessoas. Ela é como se fosse um grande pernilongo misturado com um morcego. Ela é uma criatura estranha, mas que não é muito forte. Bom, agora a gente vai para o Monstro da Névoa. Se eu não me engano, esse era o nome, né? O Monstro da Névoa, ele não é muito forte, assim, separado, mas o problema é ele junto. Eles apareceram em uma ou duas sessões, assim, e na aparição deles foi algo que preocupou um pouco os jogadores, porque quando eles estavam tentando passar por Santo Berço, essas criaturas ficavam agarrando e atacando os jogadores. Assim, eles não conseguiriam passar muito por eles e eles ficavam bastante presos, né? Bom, próximo é o Nidoray, né? Como foi apelidado pelo fandom. O Nidoray, ele é um monstro bem forte, né? Comparado com os outros, né, que eu tinha falado agora há pouco. Ele é bem forte, porém, ele não é tão forte quanto, por exemplo, esses que eu falei do C. Ele é forte, sim, ele tem uma grande destreza, ele tem uma boca grande que poderia matar algumas pessoas, né, umas pessoas um pouco mais normais que não têm muito convívio com o paranormal. Ele é forte, é uma criatura de Santo Berço, mas ele não teve nada muito diferencial, na minha opinião. Ele foi forte por alguns momentos, assim, mas nada que desse um destaque para ele. Bom, próximo, vamos para o Rato de Lodo. O Rato de Lodo, eu gosto muito do design dele, gosto como ele funciona, porém eu não acho que ele seja extremamente poderoso nem muito forte. Ele tem o poder de envenenar as pessoas, o veneno dele dá um dano legal, mas ele não tem muita vida e por isso ele vai ficar no E. Agora a gente vai pro Parasita de Dimensões. Um dos monstros, assim, realmente, agora definitivamente eu acho que é o monstro mais forte, assim, do RPG inteiro, na minha opinião. Ele deve ser o mais forte, assim, mas não mostrou tanto, assim, mostrou bastante, mas não mostrou tanto, assim, para eu dizer com certeza. Esse monstro foi quem criou tanto o Deus da Morte quanto o Carniçal. E por isso eu acho que ele deva ficar no S, no topo de todos, assim. Ele é muito poderoso. Eu acho que ele vai ficar no S, assim, vai ficar no topo de todos, porque ele realmente é bem poderoso. Não tenho certeza ainda. Vamos continuar vendo aqui os outros para ver qual que vai ser o mais poderoso. Mas esse monstro foi quem criou tanto o Deus da Morte, quanto o Carniçal, quanto acho que todos os monstros, assim, que apareceram. Provavelmente foi essa coisa que criou eles. Agora a gente vai para a Topeira de Lodo. A Topeira de Lodo, ela não demonstrou ser muito forte. Ela teve seus momentos aí interessantes, tal, mas eu não achei que ela fosse muito poderosa, assim. Ela apareceu em um episódio da Caverna, se não me engano, em que os personagens estavam andando com o minerador e essas coisas apareceram. E assim, o pessoal teve que bater nelas e tal. Ela não teve nenhum ataque muito icônico, assim, se eu não me engano. Agora a gente vai pro Suki, um dos personagens, assim, um dos monstros mais icônicos aí. O Suki, não é impossível ser ele. O Suki, eu vou deixar ele no C, logo na frente do Zumbi de Sangue Bestial. O Suki, ele é poderoso, embora muita gente tenha rido dele e tal. Ele é um bicho que realmente tem um certo poder. Ele consegue tirar o ar completamente da pessoa se ficar um bom número de rodadas. O que, se ela estiver sozinha, pode ser extremamente perigoso para ela. E isso, enfim, isso me fez colocar ele no C. Agora a gente entra nos monstros de desconjuração, que são os que têm os designs mais interessantes, mais legais, assim, na minha opinião.
A gente tem aqui o Impapex, se eu não me engano, eu não sei pronunciar, mas é o Impap, e aí tem o X depois, eu não sei como eu posso pronunciar isso corretamente, mas enfim, a gente tem ele aqui, que foi claramente um dos monstros mais poderosos de longe, assim. Se esse monstro, eu só digo que ele é mais poderoso que o Deus da Morte, por conta que se os personagens não estivessem bufados o suficiente, seria 1 de 10 de dano a cada rodada, sabe? Seria 4 de 10, né? Porque cada soco dele é 1 de 10 de dano, então ele daria 1 de 10, assim. E se você pensar que a média de vida dos personagens não ultrapassava, assim, 18 no máximo, eu acho que nem isso, acho que chegava em 16. A gente pode ver aí que se eles não tivessem upado o suficiente, eles não iam durar nada, né? Ele é realmente um monstro extremamente poderoso, que eu acho que bate de frente com o Deus da Morte, talvez seja mais poderoso que ele. Inclusive, o soco do Deus da Morte, né, eu acho que ele dá menos dano, se eu não me engano. O soco do Deus da Morte, eu tenho notado, é 1d3 mais 3d6, que não dá 40 o máximo, né? Então, o soco dele realmente é mais poderoso em relação ao outro. Porém, o Impapec não tem o Impap, né? Não tem o poder de envelhecer as pessoas, o que poderia dar uma vantagem para o Deus da Morte. Agora, a gente vai para um monstro extremamente interessante em relação ao design e em relação a como ele funciona, que é o Escutado. O Escutado, na minha opinião, ele vai logo depois do Aberrado Elétrico. Na verdade, eu acho que eu vou colocar ele até depois da Aranha Gigante, né? Porque o Escutado, ele se provou bem interessante como monstro, né? Porque ele tinha um ataque da costela dele, né? Que com as costelas abertas, ele conseguia enfiar lá nos personagens, que dava 14 de dano, era um dano absurdo, assim. Dava com 2 ou 3 ataques desse, o Joe e o Kaiser caíam. Era algo realmente preocupante para os personagens, né? Sem falar na Erin, por exemplo, que estava com 14 não, estava com 16 de vida na época, o que era realmente, né, ia poder matar ela em 2 ataques. O Escutado, ele também tinha outro poder que quando a cabeça dele caía, né, quando ele perdia um dos membros, a cabeça poderia continuar também atacando eles novamente. A cabeça dele é extremamente forte também, dava um puta de um dano, né, quando voava, né, porque a cabeça desse monstro, quando caía, ela era arremessada novamente nos jogadores. E o único jeito que eles acharam para impedir isso foi quando caía a cabeça e o corpo queimava, né, os dois. Agora a gente vai para um dos monstros com design e, enfim, em história, um dos monstros mais legais, que é o Espreitador. O Espreitador, ele dá um puta de um trabalho para os jogadores. Ele foi fudido de matar, assim, foi realmente muito complicado de matar ele. Porém, eu não vou colocar ele no S, vou colocar ele no A, no máximo assim do A. Inclusive, eu coloquei errado aqui, a degolificada fica na frente do monstro, né, enfim. Continuando. O Espreitador, ele é extremamente poderoso. O Selbit falou que ele tinha alguns poderes que não foram mostrados, que eram bem fortes também, só que ele decidiu não utilizar porque não valia muito a pena usar lá, porque ele achou que era mais interessante só deixar o Espreitador com os seus minions, assim, os seus bichinhos, que eram os Devorados, né? O que eram os Devorados, né, para ser mais claro? O Espreitador, ele foi um monstro criado pelo Daniel Hartman, né? E ele era um monstro que observava as pessoas pela fresta das portas e observava elas. E, com isso, ele tirava a energia vital delas e fazia alguma coisa com isso, que a gente ainda não tem muita noção do que é, né? Mas, enfim, ele observava e, assim, tirava a energia vital delas.
Como falou, o espreitador, ele também, né, quase matou a maioria deles lá. O Joey ficou com 1 de vida, teve que ser segurado pelos próprios amigos, assim, para não correr o risco de morrer, né? E o espreitador, ele tava tava no RPG desde o primeiro episódio da Desconjuração, né? Que ele já apresentava o formato dos olhos nas frestas da porta e etc. Ele fica atrás do Carniçal por não ter muito poder, assim, em relação aos ataques dele, etc. Embora ele fique quase no S, assim, na minha opinião. Claro. Bom, agora a gente vai para outro, né, outro monstro com um dos designs mais legais, que é o Existido de Morte. Ele é muito forte, assim, um monstro realmente muito poderoso, que é quase uma versão, assim, do Zumbi de Sangue, só que, na verdade, é de um Existido, né, uma versão de um Existido. Ele é um Existido de Morte, que, assim, ele, pra mim, é um dos monstros que tem o design mais interessante e a mecânica também. Durante o RPG, né, você consegue ver que ele tem uma velocidade estranha, né? Ora ele fica muito rápido, ora ele fica muito devagar. Ele tinha poder de fazer isso com os outros, né? Ele tinha o poder de deixar os outros mais devagar, e ele tinha esse poder de, se eu não me engano, ele conseguia acelerar uma pessoa, né? Ele tinha como aumentar a própria velocidade e tinha um certo controle ali do tempo, certo? Bom, o próximo a gente vai para o Existido de Energia. O Existido de Energia, outro monstro realmente interessante, assim, que eu não acho que mereça estar no B, eu acho que ele merece estar no C, assim, indo pro B, talvez, assim. Ele é um monstro bem forte, assim. Ele foi encontrado em um trio, talvez. Ele ande normalmente, né, três criaturas, assim. Deu um certo trabalho para os players matarem ele. Ele é um Existido, né? Ele tenta segurar a sua cabeça, assim. Ele tenta virar para você. E ataca também. Ele é muito agressivo. E o design dele também é muito interessante, como ele funciona. O tipo dele, né? A energia que ele tem é muito legal. E por isso eu deixei ele no C, quase indo pro B, assim, porque eu não acho que ele mereça indo B. Eu acho que ele não mostrou tanto o valor dele ainda. Agora a gente vai pro Existido. E o Existido, eu vou colocar ele no D. Por que eu vou colocar ele no D? Eu acho que, lembrando que eu tô falando do Existido em relação à força física dele, né? Não tô falando do Existido em relação a, enfim, outras coisas. O Existido, pra mim, ele é um monstro bem forte, assim. Tem várias variações dele que provavelmente ficariam em outras colocações, mas eu decidi colocar ele na D, assim, porque a maioria porque, assim, dando uma média, assim, eu acho que ele não ficaria muito alto. Até porque a maioria dos Existidos que foram mostrados não deram um grande estrago, né? Teve um Existido um pouco mais forte, assim, que apareceu em um episódio, só que foi facilmente solado por nossos caros guerreiros, né? O Existido, né? Ele pode ser agressivo, né? Quando ele brilha, assim, ele fica um pouco mais agressivo, mas normalmente ele é um pouco mais pacífico, né? E ele tenta só agarrar sua cara para olhar para ela. Tem uma história bem interessante, a gente ainda não descobriu tudo dos Existidos, mas eventualmente a gente vai encaixando todas as peças e com certeza tem algo muito legal por trás dos Existidos. Continuando agora, a gente vai para o Existido Oculto, que não teve nenhuma participação especial, assim, muito interessante até agora. Porém, eu tenho uma teoria que esse vai ser o próximo boss, assim, do próximo episódio, assim. Eu acho que ele vai ser o boss. Assim como foi com o Empap, né? Eu acho que ele vai ser bem poderoso, assim. Isso agora é extremamente chute. Eu realmente não sei. Mas eu não acho que ele vai ser tão poderoso quanto o Empap. Eu posso estar falando uma bosta completa aqui, mas pode ser. Então eu vou colocar ele no A por enquanto,
porque eu não tenho certeza se ele vai ser tão forte. Talvez ele seja um mini boss antes do que realmente venha acontecer. Eu acho que ele vai dar um trabalho aí para os nossos jogadores, vai ser um pouco complicado de derrotar ele, não acho que vai ser muito simples, não. Então, eu vou colocar ele aí. Agora a gente vai para a Mulher Afogada. Um bicho extremamente feio e extremamente legal, na minha opinião. A Mulher Afogada, ela é um monstro que mostrou seu valor, assim, ele realmente foi um monstro que foi complicado de batalhar contra, mas eu não acho que ele mereça estar tipo assim, eu não acho que ele mereça tanto, né, tanto amostra assim dele quanto o Carniçal ou o Empape. Eu acho que ele deu um trabalho para os nossos jogadores e tal, e eu acho que eu vou deixar ele atrás da Degolificada. Eu acho que eles conseguiram, né, lidar até bem com a situação. Na verdade, o Kaiser quase morreu, né, algumas vezes, inclusive, para o sangue, né, o lodo vermelho, né, que tinha aquela... colocava na banheira, né, que lembrava bastante sangue. Tinha, sim, um certo risco, mas eu não acho que ela seja tão poderosa assim. Eu acho que deu um trabalho, mas não foi algo tão problemático assim para os jogadores. Agora a gente vai para o Perturbado de Energia. O Perturbado de Energia, ele apareceu acho que uma vez só no episódio, só que eu achei ele bem legal, assim, ele é realmente bem interessante como ele funciona. Ele tem uma mecânica legal que ele, né, dá dano de sanidade, além de dano físico, né? Então, eu vou deixar ele na frente da Aranha. Tá quase empatado, assim, com o Existido de Morte, na minha opinião. Ele é bem forte, assim, mas eu não acho que ele, né, esteja no topo da lista, mas eu acho ele muito bom. Agora a gente vai chegar no nosso último. Então, se você gostou da tier list, ficou meio longo, né? Teve uma meia hora de vídeo, assim. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreve. E, por favor, né, compartilha aí pra nós. Então, a gente vai pro Viajante. Um monstro que deu um puta de um trabalho, matou o Tristan. E foi um bicho que realmente, assim, deu o que falar, sinceramente, assim, foi um monstro bem poderoso. Eu realmente acho que dá para colocar ele na frente do Carniçal, por ele ter matado dois dos membros da Ordem, né? Não foi um bicho fácil, assim, de matar, não. Ele matou a Beatrice, né? Ela virou uma existida. E ele matou também o Tristan. Então, assim, ele tinha o poder de teleporte, ele tinha esses vários rostos, assim, que fazia ele ter um negócio mais amedrontador. E o único jeito de enxergar ele, né, o que pra mim foi um puta de um diferencial, assim, pra dizer que ele foi melhor que o Carniçal, tirando fotos dele. O que fazia uma das pessoas ficar em impossibilidade de batalhar, né? Não estava impossibilitado, então não tinha como ele atacar. O que pra mim foi decisivo para dizer que ele era melhor que o Carniçal. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você não concorde comigo com alguma coisa aqui, talvez semana que vem eu até não concorde com alguma coisa assim, né, que saia alguma coisa, que o Subbit fale e tal. Talvez eu, né, pense em mudar e tal. Mas eu acho que essa seria a minha tier list, mais ou menos. Então, eu espero que você tenha gostado. Por favor, não esquece do like, se inscreve. É isso. Valeu. Fui.